Fala galera, beleza? Tranquilo? Bom, hoje o vídeo aqui vai se basear nas questões que eu botei lá no Instagram. Então, se você não segue meu Instagram, Fórmula Português, eu vou deixar aí na descrição para você seguir. Eu propus algumas questões acerca da ortografia de algumas palavras, ou seja, exceção com dois S, exceção com C cedilha, enfarte com I, enfarte com coisa ou cousa, odiernamente com H, odiernamente CH. Então, eu vou explicar qual é o certo e porquê neste vídeo aqui, tá bom? Pode demorar um pouco porque são muitas palavras que eu botei lá e depois que eu pensei que demoraria, deduzi que demoraria, mas enfim, a gente vai ficar aqui um pouco. Então, se você quer saber a ortografia correta das palavras, vem comigo que eu vou explicar um pouco além também. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar daqui, botar aqui. Acho que eu vou botar aqui, na verdade. Eu vou só abaixar um pouquinho mais. Deixa eu ver se tá bom. Tá. Eita. Tá bom. Pera aí. Não consigo ver. Tá bom, enfim. Vamos lá. Exceção com S, com dois S, exceção com C cedilha. Bom, o certo aqui eu vou botar de outra cor, tá? Vou botar com um azulzinho. O certo aqui é exceção. Por que exceção é o certo? Porque tá no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Qualquer vocabulário, dicionário que você acessar, você vai ver que o correto é exceção com C cedilha, tá? Priberan, Volpe, Infopédia, em qualquer outro dicionário você vai ver que o certo é exceção, tá? E por que o certo é exceção? Eu não vou explicar o porquê da palavra, mas eu vou explicar o porquê de um sinal diacrítico. O que seria sinal diacrítico? Sinal diacrítico é uma marca gráfica que pode alterar a pronúncia, pode alterar o som de determinada letra. Ou seja, um sinal que pode vir em torno, acima, abaixo da letra, para lhe alterar o som, a pronúncia, o timbre, enfim. E qual seria essa letra aqui? É o C cedilha, tá? O C cedilha é um sinal diacrítico, tá? Ele é uma variação do C. Por isso que a gente não encontra ele no dicionário. Ele é uma variação. Para que o C cedilha serve? C cedilha vem do espanhol. Cedilha significa pequeno z. Então, esse pequeno z ele vai suavizar a letra seguinte. Então, ele só pode ser usado com as seguintes letras, com as seguintes vogais, na verdade. A, O e U. Por que ele só pode ser usado com A, O e U? Porque, vamos lá, vou pegar uma palavra aqui, agora me escapou. Agora eu tô tentando lembrar um exemplo de uma palavra com C. Enfim, aqui ó, lembrei, aqui ó, nocivo. Tá? Por que aqui em nocivo a gente não vai usar o C cedilha? Por quê? Porque a função do C cedilha é, como eu falei, suavizar a vogal que vem depois. Só que aqui, o Si e o Sé, ele já é suavizado. Tá? Esse encontro, ele já é suavizado. Mas o encontro K, Ko e Ku não é suavizado. Então, por isso que a gente bota aqui o sinal diacrítico para ficar Sa, Só e Su. Então, o principal objetivo, como posso dizer? O principal objetivo do C cedilha é suavizar a vogal que vem no seguinte. Então, se aqui já está suavizando, e sempre vai suavizar, tá? Não existe, acho que, nenhuma palavra que isso aí não seja suavizado no português. Não tem. Porque isso aqui é uma aláfone, né? Aláfone de S, tem um som de S. Mas, então é isso. Então, aqui a gente já mata que é exceção, aqui a gente já mata que é nocivo, tá? Porque aqui não tem necessidade de botar um C cedilha, visto que o encontro Si já é suavizado, tá? Então, beleza, já matamos duas. Agora, berinjela ou berinjela? Isso aí é uma coisa bem recorrente. Muita gente fica confusa. Por quê? Porque o certo aqui, tá? É berinjela com J. Por que berinjela com G é errado? Porque não está no vocabulário da língua portuguesa, tá? Vou usar sempre essa mesma justificativa. Mas por que muita gente se confunde? Porque esse G aqui, né, G, quando você fala berinjela, berinjê, você ouve realmente o som de G. Só que esse som de G é um aláfone de J, tá? O J pode ter som de G também, como por exemplo em jeito, jeito. Entendeu? Então pode confundir.
Mas jeito é bem mais recorrente, a gente usa bem mais a palavra jeito do que berinjela. Então na hora de usar berinjela a gente fica confuso. Será que é com G, será que é com J? Mas o certo aqui é berinjela com J. Show? Bom, odiarnamente. Eu pus essa palavra lá justamente para vocês conhecerem essa palavra, para aumentar o vocabulário de vocês, tá? Se você viu as questões lá e foi procurar o que significa odiarnamente, você é brabo. Mas se você não foi procurar, então eu vou dizer. Odiarnamente é um advérbio, né, que você consegue deduzir isso a partir do sufixo mente. Ele é um advérbio que significa atualmente, nos dias de hoje. Então a gente vai usar a grafia correta da palavra odiarnamente é com H, tá? Por quê? Obrigado, porque tá no vocabulário em português. Mas por que significa esse H nessas palavras? Por que tem H nas palavras? Cara, tem H porque o H é uma letra etimológica. O que significa uma letra etimológica? No latim se usava H, no grego também se usava H quando era aspirado. Então ele é uma letra que respeita a tradição. É basicamente isso, tá? Então é isso, porque ele não tem nenhum som, né? Você odiarnamente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras e 10 fonemas, né? Porque você não vai pronunciar o H, você já pronuncia lá o O. Mas enfim, odiarnamente com H. Coisa ou cousa, né? As duas formas estão corretas, tá bom? As duas formas aqui aparecem nos vocabulários de língua portuguesa. Então, coisa ou cousa, mesma coisa com loira ou loura, tá? Infarte ou infarte, mesma coisa, tá? As duas formas estão corretas, então estão no vocabulário da língua portuguesa. Então, qualquer vocabulário que você vai acessar, Pliberan, Volpe, Infopédia, aqueles que eu já falei no início, né? Você vai achar essas duas variações, infarte ou infarte, beleza? Bom, tem mais aqui, tá? É rapidinho. Quer dizer, rapidinho não, porque aqui a gente vai ficar um tempo. Paraquedas ou paraquedas? Ai, meu Deus, vamos lá. Sempre que houver esse para, você vai botar o hífen. Para-brisa, para-raio, agora... Enfim, para-brisa, para-raio, você sabe que tem hífen. Então, paraquedas também vai ter que ter hífen. Não, paraquedas não tem hífen. É uma exceção na língua portuguesa. Por que paraquedas não tem hífen? Ninguém sabe o motivo, tá? Só foi... A ortografia é uma convenção, tá? Então, tipo, eu quero que seja isso, vai ser isso. Show? Então é isso. Mas eles alegam, as pessoas que propuseram esse acordo ortográfico, que paraquedas perdeu a noção de composição. O que seria a noção de composição? Perdeu a noção de que é uma palavra composta. Porque ela ficou tão frequente no uso, paraquedas, que as pessoas perderam a noção de que paraquedas é uma palavra composta. E por quê? Eu tenho a minha suspeita. Por exemplo, paraquedas. Paraquedas, para-raio, para-brisa. Para-raio, eu vou usar o exemplo de para-raio porque é mais fácil que o para-brisa. Para-raio, você tem uma estrutura que para o raio. Esse parar de parar o verbo parar. Então, para o raio. Paraquedas, você para a quedas. Isso eu tô falando aqui no hífen, tá? Tô falando aqui no hífen. Então, você usa o paraquedas para parar a queda. Só que quando você junta essa palavra, paraquedas, eu depreendo que esse para não é mais um verbo, e sim uma finalidade. Paraquedas, use o paraquedas. Entendeu? Eu acho que é isso. Acho que essa noção foi se modificando um pouco. Então, eu acho que deixou de ser o verbo parar, paraquedas, como, por exemplo, em guarda-roupa, guardar a roupa. Ainda tá com hífen, né? Certo? Então, guardar a roupa. Não perdeu essa noção. Mas paraquedas, eu acho que esse verbo virou uma finalidade. Então, quando for quedas, use o paraquedas. Quer dizer, não, esse exemplo ficou um verbo, né? Mas para as quedas, use o paraquedas, entendeu? Mas o certo aqui, voltando, é paraquedas mesmo, tá? Junto, porque perdeu essa noção de composição, bem como girassol. Tá? Girassol é junto e com SS para manter o som de sol. Tá? Girassol. Aí foi uma palavra aglutinada. Que ela é aglutinada. Porque, ou quando
há uma perda ou uma adição de alguma letra, você pode dizer que é uma palavra aglutinação. Como, por exemplo, pernalta. Tá? Pernalta é uma palavra por aglutinação. Por quê? Porque perna, aqui ó, perna e alta. Só que quando for juntar, perdeu um A. Aqui ó, só tem um A aqui. Não tem um A de perna ou não tem um A de alta, né? Então, essa palavra aqui também é por aglutinação. Uma palavra por justaposição. Qual seria uma palavra por justaposição? Guarda-roupa. Né? Porque manteve guarda e roupa, não alterou as palavras no substantivo composto. Né? Mas quando você altera ou quando você tem uma adição de alguma letra, você pode falar com uma palavra composta por aglutinação. Tá? E curiosamente, essas duas palavras aqui estão corretas. Tá? Pernalta, girassol, não é girassol aqui, para manter o som de S tem que botar mais um S. Então girassol, pernalta e paraquedas são juntos. Show? E agora, autoescola ou autoescola. Eu não sei porque eu fiz essa variação de som, mas é a mesma coisa, tá? Autoescola ou autoescola. Cara, então, autoescola é junto. Por quê? E eu fiz a autoescola este ano, só que a minha autoescola não era junto, né? Era autoescola. Eu também fiz essa variação de novo na pronúncia, mas enfim, autoescola. Era separado. Só que autoescola é junto. Por quê? Esse porquê separado com acentos. Porque auto termina com vogal e escola começa com vogal, certo? Certo. As vogais são diferentes? São diferentes. O e S são diferentes. Então, quando há vogais diferentes, você junta a palavra. Como, por exemplo, co-herdeiro. Tá aqui, ó. Co é um prefixo, tá? Então, você vai juntar. Quando for a mesma vogal, você separa. Como, por exemplo... Agora me fugiu um exemplo. Mas quando for vogal separado, quando for vogal, a mesma vogal, você separa. Tá? Porque senão vai ficar duas vogais juntas. Então, tipo, vai ficar A, por exemplo. Mas agora, realmente, aqui, arqui-inimigo. Arqui-inimigo. Arqui-inimigo é separado. Por quê? Porque termina com a mesma vogal e começa com a mesma vogal, tá? Então aqui é junto sem hífen. Beleza? Agora, pé d'água, pé da água ou pé d'água. Aqui nós temos mais um sinal diacrítico que é a apóstrofe, tá? A apóstrofe muda sim a pronúncia da palavra e também muda o sentido, que você vai ver por quê. O certo aqui é pé d'água, tá? Por mais estranho que pareça, o certo aqui é pé d'água. Show? Pé da água, aí você tem outro sentido. Porque você tá botando uma característica inanimada. Não, animada num ser inanimado, que é a água. A água não tem pé. Só que quando você fala pé da água, você está atribuindo a característica do pé à água. Tá? Esse da água aí é uma junta de nominal. Uau! Então, esse pé da água aqui não tem sentido, entendeu? Não tem um sentido que é pra ter. Então aqui também tá errado. E pé d'água, eu não... Acho que ficou meio estranho, né? Porque, pô, pé da água. D'água. Enfim, aqui eu botei justamente para as pessoas caírem e caírem. E caíram, né? Porque aqui também tá errado. Aqui o certo é pé, hífen, que é um apóstrofe, né? Água. Por que existe esse apóstrofe? É tipo tipo no inglês, quando a gente vai fazer o... qual é o nome daquilo? Apóstrofo S. Quando a gente já tem um apóstrofo, um S na frase, por exemplo, friends, a gente só bota o apóstrofo, né? A gente não precisa botar o S. Aqui é a mesma coisa. Esse pé d'água aqui tá implícito que é da água, tá? Mas como aqui, ó, tem duas vogais, a gente faz isso aqui, ó. É uma economia linguística, né, que a gente faz aqui, tá? Então, aqui o certo é pé d'água. Tá? Não é da água, é d'água, tá? Porque justamente se você botar o da, você vai ter outro sentido. Então, muda tanto a pronúncia quanto o sentido. Agora, cox ou cox? Cara, essa palavra é muito curiosa. O certo aqui é cox, tá? O certo aqui é cox. Uau, os dois são cox. Mas enfim, o certo aqui é cox. Com C-O-E-C-C-I-X. Cara, essa palavra aqui é a palavra mais estranha da língua portuguesa. Eu botei aqui cox
porque é assim que a gente lê, né? A gente não lê eu não sei nem ler essa palavra como deveria ser lida. Mas enfim, o certo aqui é a primeira opção, tá? O certo aqui é a primeira opção. Por quê? Porque está nos vocabulários, dicionários e acordos e nos dicionários da língua portuguesa. Esta representação aqui e não esta, tá? Então é isso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esta aula. Não sei se ficou muito claro. Acho que eu cortei algumas coisas aqui, né? Pera aí. Acho que eu cortei algumas coisas, mas enfim, é isso. Eu expliquei. Então, se você não conseguiu ver, pelo menos eu expliquei, então você conseguiu ouvir, né? Mas enfim, é isso. Eu pensei que. Por 15 minutos de vídeo, meu Deus do céu, muito grande. Mas enfim, expliquei todas as palavras que eu botei lá no Instagram. Então, se você quiser participar desse desafio, segue lá. Tem muitas coisas boas no meu Instagram. É bem organizadinho. Então, se você quiser ver fonética, se você quiser ver sintaxe, morfologia, linguística, tem tudo lá naqueles destaques organizadinhos. Então, segue lá, Forma do Português no Instagram, beleza? E segue aqui também no YouTube, que eu vou tentar voltar. Eu sempre falo isso, nunca volto, né? Enfim, eu tentei. Mas é isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!